Boa tarde. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gláucia e eu hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre desenvolvimento e validação de métodos analíticos. Eu coordeno o curso, que tem esse mesmo nome, no Instituto Racine, e estou, na verdade, aqui para convidá-los a participar do nosso curso. Quem tem intenção aí de atuar diretamente com o desenvolvimento de método, quem já atua e precisa de um pouco mais de informações, a respeito dessa área tão importante, vai ter bastante coisa para discutir com a gente e as nossas inscrições estão abertas. Estamos na turma 3, e, portanto, tem ainda tempo para vocês se inscreverem. Pessoal, para falar um pouco sobre desenvolvimento de métodos, eu trouxe aqui um pequeno material, uma pequena amostra desse grande aspecto que temos para discutir. Ok? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês um pouquinho desse assunto e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, falando um pouquinho sobre algumas características do desenvolvimento e validação de métodos. Eu tenho experiência nessa área desde a época antes até da graduação, porque eu já trabalhava em laboratório de cromatografia, e a cromatografia é, de verdade, a nossa grande técnica analítica que dá suporte, principalmente nas indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias, e atende às características de desenvolvimento de métodos para análise de teor, uniformidade, dissolução, impurezas e todas as nossas mais detalhadas características em relação ao que é necessário conhecer do controle de qualidade dos produtos. Para falar hoje, eu escolhi, então, destacar os aspectos principais do desenvolvimento e validação de métodos analíticos, justamente relacionados com o desenvolvimento e atualização de produtos com foco nos métodos cromatográficos e também um pouquinho de espectrométricos, então métodos espectrométricos, que acabam dando suporte e esclarecendo algumas dúvidas que a gente ainda fica quando tem os métodos desenvolvidos por HPLC, por CG e, portanto, na cromatografia. Bom, então, um pouquinho dos nossos objetivos aqui, eu posso listar e dizer para vocês que é apresentar uma visão geral, A gente tem um pequeno tempo para tudo isso que a gente tem que conhecer a respeito de técnicas analíticas, mas a gente vai falar os pontos mais essenciais, do desenvolvimento de novos produtos e tudo que está envolvido no processo também de melhoria de produtos farmacêuticos em relação a necessidades de registro e até a necessidade de inclusão de novos fornecedores de IFA. Com isso, a gente precisa destacar as ferramentas analíticas, a importância de conhecimento das ferramentas analíticas nesse processo de desenvolvimento farmacêutico. Então, dois grandes aspectos: o desenvolvimento de produto, com as etapas, com os custos, com o mercado, e as técnicas como ferramentas, e o uso desse método analítico permitindo avaliar matéria-prima, desenvolver e validar os métodos para controle de qualidade, garantindo, então, a qualidade, dos nossos medicamentos, a garantia da qualidade e das melhores formulações viáveis, a versatilidade, os custos e tudo isso, versus o conhecimento na área e um pouquinho de validação de métodos. Desenvolvimento dentro da indústria é um ponto muito importante. Então, é claro que cada pecinha tem a sua utilidade, tem a sua importância, mas nesse conjunto de informações, aquela peça relacionada ao desenvolvimento, eu posso dizer que representa crescimento e, portanto, representa uma peça fundamental. A empresa que quer se firmar, quer se destacar no mercado, ela não pode ficar parada, ela precisa trabalhar em inovações e, portanto, o foco no desenvolvimento acaba sendo crucial. Quando a gente fala de desenvolvimento de produtos farmacêuticos, a gente tem que começar procurando patentes, fornecedores, fazer uma prospecção de IFAs,
com aquelas características adequadas para obter o produto desejado. Tem que verificar também se existem produtos de referência, outros com ações similares ao pretendido. Tem que definir uma estratégia de mercado e aí começar os testes, incluindo a pré-formulação, os lotes testes, os lotes pilotos, e tudo isso vai estar vinculado com o desenvolvimento e a validação dos métodos analíticos. A função, né, dessa grande atividade aqui, que tem muitas vertentes, é avaliar a qualidade tanto das matérias-primas e dos produtos, até definir as especificações ideais para garantir a qualidade, a eficácia e a segurança desse medicamento novo que vai ser colocado no mercado. Bom, cada medicamento vai ter uma característica, cada formulação vai ter uma característica, às vezes a gente tem que esclarecer, inclusive, qual que é a ação pretendida, o ponto de mercado que se pretende com aquele produto, então tem muitas relações frente a isso, mas uma das características que tem impacto aqui, justamente no nosso ponto de desenvolvimento de método, é a forma farmacêutica. Então, a forma farmacêutica do produto que a gente vai desenvolver vai estar linkada a uma série de decisões, né, no desenvolvimento analítico. E a definição do IFA, com certeza, seria também o ponto aqui crucial. Então, o tipo de sal, se ele vai ser anidro, se ele vai ser hidratado, a potência, a estrutura, o polimorfismo. Então, essas características do IFA vão ser muito significativas, né, de extrema relevância, e, portanto, a gente inicia o nosso processo de conhecer esse novo produto, definindo justamente essas características. Aqui eu coloquei um aspecto bem geral, né? Então aqui a gente tem um ponto de cada uma das principais formas farmacêuticas líquidas, com as suas características mais importantes. Só para destacar que em cada um dos casos, quando a gente pensa em desenvolver um método, a gente tem que ter informações, e cada informação vai levar a uma decisão diferente, que pode levar a uma técnica analítica diferente, ou a uma característica e condição analítica própria. Então, aqui, né, a gente tem situações que devem ser consideradas no caso de suspensões, no caso de soluções estéreis, no caso de xaropes, de soluções oftálmicas e etc. Na parte de desenvolvimento de produto, olhando pelo lado do desenvolvimento analítico, então, a gente pode dizer que as principais atividades vão estar aqui, ó, na análise da matéria-prima. Então, não só o insumo farmacêutico ativo, como também os recipientes, para verificar, inclusive, se existe compatibilidade comprovada dos recipientes pretendidos. E aí a gente vai estabelecer aqui as especificações e os próprios métodos de análise. A análise do teste, então aquele primeiro teste que foi feito com a formulação, até mesmo antes disso, com as amostras prévias, né, que são recebidas para avaliar, inclusive, as próprias matérias-primas, a análise do medicamento de referência para fazer um contraponto, para ter, então, um ponto aí de comparação, a análise de lotes de desenvolvimento e lotes piloto, perfis de dissolução, no caso de compostos que têm caráter aí sólido, estudos de impurezas. O aspecto aqui das impurezas hoje, ele é crucial. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque impureza pode significar falta de segurança. Impureza pode significar a probabilidade de ter uma outra substância química com aspectos extremamente temerosos, né, quer dizer, negativos, incluídas naquela medicação, e que então perde a sua confiança. Então a gente precisa aqui fazer uma caracterização muito grande de impurezas. Temos várias preocupações, tanto com impurezas orgânicas, inorgânicas, então do tipo elementares, impurezas na forma de solventes residuais, impurezas que podem ser, inclusive,
isômeros, né? Então, isômeros óticos, que tem a ver com a quiralidade e etc. Temos que fazer o estudo de seletividade, até para que se comprove, né, que essa metodologia também vai ser útil para análise de estabilidade. A gente faz aqui nesse item estudos de degradação. Então, degradação forçada, desafiando aquele nosso medicamento para verificar se são formadas outras substâncias que vão ser produtos de degradação através de reações químicas, e a gente vai ter um método para analisar também essa nova situação que pode aparecer com o ciclo de vida do próprio produto. Estabelece especificações, métodos, né, para produto acabado agora, e também aqui os próprios estudos, né, de estabilidade, cumpridos dentro de todas as regras. Valida os métodos e acompanha a própria estabilidade. Então, o desenvolvimento analítico ele tem muitas ações. E pode estar relacionado aqui não só com o desenvolvimento de um produto novo, né, mas também com assistência à produção, no caso de troubleshooting. Então, aconteceu um problema, a gente tem que identificar o que está acontecendo de errado, o produto não tem mais aquela característica, aquela performance pretendida, tem que ser feito um novo redesenvolvimento, uma melhoria. Então, o desenvolvimento analítico vai estar ligado também ao estudo de estabilidade e, por fim, a própria validação de métodos analíticos. Então, a gente tem todo esse envolvimento, né, desde o lançamento de produtos aí que podem ser genéricos, similares, inovadores. A gente vai ter aqui foco em incremento e expansão de portfólio da empresa, né? Como eu falei lá no comecinho, quem não investe em desenvolvimento fica estagnado. E quem fica estagnado vai perdendo marca no mercado, né? Vai perdendo, então, posições no mercado e não garante a sua sobrevivência. Então, a gente precisa investir em expansão do portfólio, desenvolvendo novos produtos. Às vezes, também é necessário redesenvolver, melhorar fórmulas já registradas e comercializadas em épocas, inclusive, onde a própria legislação não era tão detalhista, né, como é nos tempos atuais, e esse redesenvolvimento, às vezes, pode, inclusive, causar aí grandes impactos. E a gente deve fazer também a inclusão de novos fornecedores, para não ficar na situação de depender de uma rota sintética única, mas incluir um novo fornecedor, fazer pesquisa de novos fornecedores, trocar fornecedores, também vai ter aí um trabalho muito grande, na verdade vai envolver aí vários aspectos sobre o como comprovar se a qualidade ideal pretendida continua sendo atendida, se esse novo fornecedor tem características muito diferentes, similares ou melhores, inclusive, em relação às características originais, mas que deve ser comprovado, então, com comparativos analíticos. Então, aqui, se for, por exemplo, um produto final na forma sólida, a gente vai ter que fazer um perfil de dissolução, vai ter que fazer um perfil de degradação por conta do próprio IFA, né, que está sendo substituído e que pode agora apresentar, não o IFA substituído, o fornecedor do IFA, né, que vai ser um fornecedor diferente, e isso pode acarretar em mudanças, né, significativas na qualidade, na eficácia e na segurança do nosso produto. Isso não pode acontecer. Então, deve-se comprovar, frente a comparativos analíticos, que tudo está seguro, ok? Bom, e o desenvolvimento de método vai começar como? Vai começar pela pesquisa. Então, a gente tem aí uma série de referências que devem ser buscadas, porque a gente precisa se basear, né, em informações reais de conhecimento próprio para iniciar esse trabalho árduo aí, que é o desenvolvimento de método. Então, em relação ao insumo farmacêutico ativo, nós devemos coletar informações de propriedades e características físico-químicas, rota de síntese,
E aí a gente vai ter aqui chance, né, de conhecer exatamente a estrutura cristalina, se existem polimorfos, então se existem outras formas geométricas ali relacionadas com aquela estrutura. Deve-se conseguir informações detalhadas sobre o tipo de sal, para avaliar, inclusive, solubilidades, pKa, né, que vai também estar impactando no desenvolvimento da nossa fórmula e do nosso método. Se existem, quais seriam os tipos de solventes residuais que a gente deve esperar, de onde vem esse solvente residual? Da própria rota sintética. Então, de acordo com o fornecedor, ele pode ter diferentes rotas de síntese, aquela mesma substância, né, pode ter diferentes rotas de síntese e diferentes solventes vão ser empregados. A gente tem legislação, a gente tem regulamentação, a gente tem guias internacionais que vão apontar quais são os limites para esses solventes, dependendo do próprio tipo de solvente e toxicidade envolvida. Então, a gente tem também que caracterizar as impurezas e buscar na literatura as possíveis impurezas que seriam esperadas para aquela situação, as compatibilidades químicas, possíveis reações e mecanismos de degradação, possíveis isômeros que devem ser estudados e a toxicidade, tanto para prevenir algum tipo de problema durante a manipulação, riscos e perigos, né, em relação à saúde e às questões ocupacionais, e também, posteriormente, pensando, inclusive, na segurança do próprio produto. Então, a gente tem que ter informações vindas do Drug Master File, né, então o DMF aí do insumo farmacêutico ativo. A gente tem que ter acesso às farmacopeias, o próprio laudo do fornecedor vai ter informações pertinentes e importantes. Existem aí artigos, algumas literaturas específicas, em casos particulares, né? A bula, muitas vezes, se é um produto que já tem referência no mercado, então a bula pode trazer algumas informações que devem também ser de conhecimento, o próprio produto de referência, e o departamento farmacotécnico tem que ser envolvido também, porque muitas vezes dados físicos, dados iniciais de manipulação vão ser úteis no processo de desenvolvimento de métodos. Quer dizer, para começar a desenvolver um método analítico, quanto mais informações, melhor. A gente não começa pelo laboratório, a gente começa pela pesquisa bibliográfica, ok? E aqui eu coloquei uma listinha, né, de possíveis referências muito significativas, que são as nossas farmacopeias. Na verdade, a nossa farmacopeia em particular é essa daqui, que é a farmacopeia brasileira. Aqui a foto é da 5ª edição, mas estamos, né, com a vigência da 6ª edição, né? E a farmacopeia brasileira é de consulta livre, então a gente pode ter acesso pelo próprio site da Anvisa e ter aqui o download, né, do volume 1 e do volume 2. Então, aqui na farmacopeia brasileira, a gente vai ter tanto a monografia da substância química, então, do insumo farmacêutico ativo que desejamos trabalhar, e em muitos casos a gente vai ter também a monografia de produtos acabados. E ainda métodos gerais. Então, alguns métodos que são, por exemplo, paralelos a todo um desenvolvimento mais sério, né? mais pesado, vamos dizer assim, sério tudo é, né? Mas mais pesado. Então, a gente vai buscar aqui. Então, um método geral para análise, por exemplo, de pH, de solubilidade. Então, como executar essa atividade deve-se seguir de acordo com o que está descrito aqui na farmacopeia brasileira. E as outras farmacopeias, quando que a gente vai usar? A Anvisa ela tem uma orientação, né, para todo mundo que é dessa área, que é a seguinte: a farmacopeia brasileira é a nossa primeira referência. Não tem na farmacopeia brasileira, então a gente começa a buscar nas demais. Existe uma resolução em relação a isso, uma RDC, que diz, inclusive, a ordem de prioridade, né? E a USP vai vir aí nessa sequência. Na verdade, a alemã vem primeiro na sequência, depois vem USP,
vem EP, vem BP, e aí a gente vai ter, inclusive, que não está nessa lista aqui, né, não está mostrado aqui, japonesa, e a gente vai buscando até completar todas as possíveis farmacopeias, e se não tiver nenhuma farmacopeia, aí sim a gente vai fazer um desenvolvimento que vai ser independente, né, do que a gente encontrou, ou a gente pode, inclusive, tentar se basear pela matéria-prima, né, pelo insumo farmacêutico, e mesmo que a gente esteja fazendo um produto acabado, se este não está em nenhuma farmacopeia, ok? E outro lugar que a gente hoje precisa consultar e precisa conhecer e deve aí dar bastante valor é o ICH. Então, o ICH, na verdade, é um órgão, né, que tem a participação de diferentes representantes, isso a nível mundial, então ele é aceito por países da Europa, por Estados Unidos, por Canadá, por Suíça, por Japão, e é um órgão muito sério. Então, aqui ele garante a harmonização, né, de várias situações, então ele coloca à disposição do setor farmacêutico guias que representam situações que vão medir tanto qualidade, como segurança, como eficácia dos produtos farmacêuticos. Então, ele tem, na verdade, 4 tipos de documentos diferentes, então, 4 tipos de guias diferentes, que é justamente os guias da qualidade, segurança, eficácia, e esses que são considerados multidisciplinares. Aqui nesse item de multidisciplinares, hoje a gente encontra um em particular que ganhou uma atenção muito grande, que é o M7, que trata de impurezas mutagênicas, genotóxicas, né? E não tinha um outro ponto de apoio para a gente buscar informações dessa área. E aconteceu, né, de aparecer toda uma problemática envolvendo nitrosaminas, toda uma situação que reforçou as preocupações previamente existentes a respeito de toxicidade, e aí ele ganhou um destaque aqui, tá bom? Nessa área de qualidade, nós temos itens aí de rotina, né, de preocupação, que são ligados à estabilidade, que são ligados à própria validação. Então, a gente tem o Q1, a gente tem o Q2, a gente tem o Q3, que é de impurezas, e tudo isso, então, focado em aspectos importantes para garantir qualidade. Aqui na parte de segurança, a gente vai ter alguns ensaios recomendados ou guias, né, de como executar ensaios na área para testes, né, não clínicos, e aqui também eficácia relacionada aí a aspectos que também podem ser toxicológicos, a parte de biotecnologia e etc. Tá bom? Então, aqui, abrindo um pouquinho dos guias da qualidade, a gente tem aqui referências que deram origem a muitas RDCs que hoje a gente tem vigente, e, na verdade, isso daqui foi bem antecipado em relação às nossas regulamentações. Só para vocês terem uma ideia, a gente fala bastante hoje de validação analítica, a gente tem uma legislação muito boa em relação a garantir características importantes da validação analítica, né? Então, hoje a gente tem vigente a RDC 166, de 2017, que é muito completa, que tem aspectos estatísticos muito importantes, mas os itens de validação aqui do ICH começaram a serem colocados em disponibilidade em 1994. E a estrutura de parâmetros básica, na verdade, é a mesma que a gente tem até o momento. Então, é uma documentação aqui muito consolidada, né? Porque ela já está madura em relação a muitos itens. Por exemplo, somente recentemente é que a gente começa a ter um pouco mais de menção, né, sobre aspectos relacionados aqui à gestão de risco da qualidade. Somente recentemente a gente começou a falar, por exemplo, do uso de ferramentas como Quality by Design,
para fazer desenvolvimento. Mas isso já era apontado aqui no ICH, tanto no item do Q8 quanto do Q11, um pouquinho aqui do Q10. Então, são referências aí, né, que já passaram por muita história e que são muito confiáveis, portanto, tá? Aqui na parte de impurezas também tem coisa que hoje a gente está começando a fazer, né, melhor, ou está se preocupando com maior atenção, mas que já era apontada há bastante tempo aqui no ICH. Bom, e tem também um portal aqui que eu gosto de destacar toda vez que eu falo de desenvolvimento, toda vez que eu falo de inovação, de desenvolvimento de método, procura de IFAs, né? Que é o COIFA. Então, o COIFA é um site organizado pela própria Anvisa, na verdade, pela Coordenação de Registro de Insumos Farmacêuticos Ativos, e que traz aí um apanhado muito bom de muitas características aí significativas, incluindo leis e decretos, RDCs que estão envolvidas nesse processo, que são importantes, em relação a uma conduta geral, em relação ao insumo, em relação ao produto acabado, guias da própria Anvisa que esclarecem RDCs, né, relacionadas a esses processos e desenvolvimentos, e ainda algumas características aqui de perguntas e respostas, permitindo, inclusive, uma interação, né, do setor regulado e do setor, então, que vai fazer o controle, tá? Então, aqui a gente tem o próprio manual técnico descrito com todos os itens que a gente deve incluir no relatório técnico que deve ser submetido. Então, isso facilita um pouco a vida aqui do trabalho de quem está relacionado diretamente com o registro de novos produtos. O próprio pessoal da área analítica, então, tem acesso a um conhecimento rápido aqui, faz um checklist rápido, né, de todos os itens, de todas as preocupações, das INs, né, instruções normativas, dos guias, que vão servir de referências para a própria conduta no laboratório em relação aos testes específicos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem também uma planilha para ajudar no cálculo das impurezas. Então, aqui a gente consegue visualizar, tá aqui, ó, esse cálculo, né? Então, aqui a gente consegue ter um facilitador, uma ferramenta que facilita fazer o cálculo das próprias impurezas, limites dessas impurezas que podem estar presentes e que devem ser listadas, né, no nosso método, na forma de especificação. Então, aqui a gente coloca a dose máxima diária do IFA e, ao calcular, ele vai indicar para a gente qual que é aquele limite recomendado, né? Qual que é aquela especificação. E aqui a gente, inclusive, consegue ver o guia, né? E a própria RDC que está relacionado com esse item. A RDC 53, de 2015, também é uma RDC muito importante, né? Que o desenvolvimento tem aí hoje uma atividade muito desafiadora, né, para atender, porque aqui a gente precisa conhecer perfil de degradação, fazer aí uma proposta do mecanismo, né, do perfil de degradação, precisa saber a diferença do que deve ser notificado, do que deve ser quantificado, do que deve ser qualificado em relação às possíveis impurezas. Aqui tem um pouquinho das impurezas mutagênicas, que eu falei que a gente segue aqui o ICH M7, solventes residuais, impurezas alimentares, que a gente vai seguir metodologia que tem relação aí com o ICP, né? Que é algo também um pouco mais novo dentro da indústria farmacêutica. E tudo isso a gente fala durante o nosso curso de desenvolvimento de método. Então, a gente fala como fazer aqui o desenvolvimento usando o ICP, então, espectrometria de emissão atômica, né? Com plasma indutivamente acoplado. A gente fala como que a gente caracteriza aqui os solventes residuais usando a cromatografia gasosa. Então, explica a técnica, conceitua a técnica e fala dessas aplicações com detalhes. E, principalmente, né, o que é mais interessante, com exemplos.
Então, eu trago muitos exemplos aí de produtos diferentes, de desafios diferentes, né, de especificações diferentes que a gente tem que atender nesse universo. As impurezas orgânicas acabam focando principalmente nas técnicas analíticas, quer dizer, as técnicas analíticas que a gente mais vai empregar aqui em relação à quantificação de impurezas orgânicas estão relacionadas com a cromatografia mesmo, com HPLC, né, principalmente, e um pouquinho de HPTLC, que é a Thin Layer Chromatography de alta eficiência, então cromatografia em camada delgada de alta eficiência. E tem os desafios do próprio desenvolvimento. Então, desenvolver um método por HPLC significa conhecer muitas colunas, para que serve cada uma das colunas, quando escolher uma ou outra. A gente tem aqui o desenvolvimento do método também de acordo com as fases móveis. Então, a gente fala bastante também de HPLC para explicar esses desenvolvimentos. Bom, e aí tudo isso, né, para garantir controle de qualidade do produto que a gente está trabalhando no desenvolvimento. Então, as farmacopeias, os guias, vão dar direções para a gente resolver os principais problemas, os principais focos relacionados à qualidade. A gente precisa alinhar tudo isso com a legislação e com os guias internacionais, por isso que tem que ter também esse conhecimento do ICH, que representa hoje os guias principais, né, aceitos internacionalmente. E aí a gente vai fazendo aí os links, né, entre a validação do método, que é necessária para o próprio método de controle, e também para garantir aqui que a gente vai avaliar o estudo de estabilidade de maneira confiável, e também garantir que os próprios os materiais de partida, as matérias-primas, o insumo farmacêutico ativo, têm qualidade suficiente para que a gente possa investir na qualidade do próprio produto. Tá bom? Então, aqui, na validação, o principal aspecto é a própria RDC 166 de 2017, em relação ao próprio ICH-Q2, que está hoje na revisão 1, mas que está no momento aí de revisão para a versão 2, né? Então, aqui a gente está justamente no processo de revisão para termos o Q2R2, que deve trazer algumas inovações, alguns detalhes em relação à validação de métodos estequiométricos, todo mundo está aguardando isso. Ele deve trazer alguma coisa de calibração multivariada, que a gente também não tem. Então, isso está sendo bem esperado. Aqui os estudos de estabilidade, que hoje, na verdade, essas duas RE e RDCs caíram, né? E a gente tem a 318, que acabou aparecendo com alguns desafios novos, né? E aqui alguma coisa de desenvolvimento seguindo o próprio Q11 do ICH e a norma técnica 06 de 2015, ok? Bom, voltando aos aspectos, então, de métodos analíticos, para que a gente consiga obter todos esses objetivos, para que a gente atinja todas as nossas metas, né, várias coisas devem ser estabelecidas. Então, os diluentes, os solventes, a técnica de preparo de amostra, se vai ter ultrassom, se vai ser refluxo, se vai ter aquecimento, se vai ter digestão, filtração, que tipo de filtro, agitação mecânica. Então, são itens que a gente, às vezes, acaba passando um pouquinho por cima, né? Que não é só da técnica analítica principal em si, mas que vai ter uma relação muito importante com o próprio resultado confiável do método. Se a gente não tem uma boa amostragem, a gente não tem um bom resultado. Se a gente não tem um bom preparo de amostra, a gente impede, né, de ter um bom resultado, um resultado confiável. A gente deve estabelecer qual é a ordem de grandeza, então qual é a concentração que vai ser a nossa concentração de análise. No caso aí de fitoterápicos, extratos vegetais, extratos naturais, a gente também precisa definir os marcadores analíticos, os padrões para teor e para impurezas, a própria estabilidade química da etapa de análise,
as técnicas de identificação para garantir que aquilo que a gente está analisando é, de fato, aquilo, e as técnicas de quantificação, para confiar nos próprios valores, né, que vão estar nas nossas especificações, ok? Bom, então a gente vai aqui passo a passo, né? Conhecendo a estratégia do produto e do IFA, a gente vai ter aí vários pontos para se preocupar. Como eu falei, quanto mais informações, melhor vai ser o nosso trabalho. Então, a gente tem que pensar, tem que fazer análise de risco, a gente tem que ver impactos de uma lista de situações. Então, a farmacêutica vai trazer algumas preocupações diferentes. Então, se é um sólido, vai ter uma característica no meu método, na minha especificação. Se é um líquido, vai ter outra. Se a gente tem um produto de liberação controlada, a gente vai ter um ponto diferenciado. Se o comprimido é revestível, se ele tem um revestimento gastro-resistente, algumas características do próprio IFA que vão estar ligados a impurezas, a possíveis degradações, inclusive pela própria análise da estrutura. Tem estrutura química que está mais sujeita a sofrer uma oxidação, tem estrutura que está mais sujeita a sofrer uma hidrólise. E a gente deve avaliar tudo isso. Conhecimento da tática do desenvolvimento, então a gente deve saber um pouquinho de quais recipientes vão chegar àquele resultado pretendido, lançar um produto que é sublingual e um produto que vai ser retarde é muito diferente. Então, recipientes também diferentes para cada foco, para cada meta a ser atingida. Fazer a nossa pesquisa é importantíssimo, então, buscar as referências, as farmacopeias, às vezes os artigos, a literatura, né, pertinente. Ir para a bancada, começar a enxergar alguns resultados e alguns testes, validar para comprovar o que a gente conseguiu identificar, né, e quantificar, e finalmente transferir para o controle de qualidade para implementar na rotina. Então, aqui a gente teria a etapa completa, né, desde o início do projeto até o final. E os testes e a parte analítica propriamente dita, como é que fica? Então, teste físico, identificação, teor, impureza, produtos de degradação, micotoxinas e agroquímicos, aqui, resíduos de agrotóxicos, estão direcionados para produtos fitoterápicos. Então, são preocupações com extratos vegetais, né? E são hoje também bem desafiadoras. Metais tóxicos, que seriam impurezas elementares, solventes residuais, quiralidade, polimorfismo, completam essa lista. Então, aqui a gente tem, na verdade, tudo aquilo que eu já mencionei anteriormente, de preocupações, né, que devem ser esclarecidas, mas que vão, na verdade, desencadear métodos diferentes, técnicas diferentes, que depois de desenvolvido, a gente vai ter que validar, ok? Aqui eu coloquei alguns aspectos analíticos, algumas técnicas, né, geralmente mais direcionadas, né, para o nosso desenvolvimento. Então, na linha de identificação, a gente tem o IR, né, o infravermelho, a gente tem a Thin Layer Chromatography, que é a cromatografia em camada delgada, a gente tem a cromatografia em camada delgada de alta eficiência, a cromatografia líquida de alta eficiência e a cromatografia a gás. Para teor e uniformidade, ainda existem alguns métodos envolvendo também titulação, né, que é uma técnica um pouco mais moderna hoje, considerando aí as situações atuais, e o UV visível, então a espectrofotometria de absorção ultravioleta visível, que também deixou de ter um ponto tão significativo de importância, porque ela não é seletiva na sua base conceitual, né? Então, ela fica devendo aqui na característica da seletividade e foi, na verdade, bastante, quase que na maior parte do tempo, substituída por completo pelas técnicas cromatográficas, que vão ser realmente as principais, né, que a gente vai estar usando no dia a dia, que vai ser o nosso foco da principal ação da rotina aqui do desenvolvimento, um pouquinho de cromatografia gasosa também, mas a gasosa aqui sempre com a sua aplicação em solventes residuais, né? Então, a gente vai ter isso daqui também.
Absorção atômica e ICP, no caso de análise de minerais, né? Então, produtos que são poliminerais, polivitamínicos, a gente vai empregar também essas técnicas. E no caso aí de metodologia hoje, seguindo farmacopeia americana para impurezas elementares, a gente vai ter a direção aqui no ICP, que pode ser OES, né? Então, aquele ótico, ou o ICP massa, para quem conseguir investir um pouco mais em equipamentos. Dissolução, no caso de comprimidos, né? No caso de sólidos, a gente vai ter análise por espectrofotometria, UV visível, e o próprio HPLC. Produtos de degradação, HPLC, a gente, né, se conseguir ter isso na indústria, no laboratório, vai estar num mundo diferenciado, que é o LC-MS, geralmente LC-MS, MS, MSAN, que vai resolver uma série de problemas, que vai esclarecer uma série de dúvidas a respeito dos produtos de degradação. Então, aqui a gente vai conseguir confirmar identidades, aqui a gente vai conseguir, na verdade, identificar com mais segurança rotas de degradação, né, mecanismos de degradação, e também o GC, né, então, cromatografia gasosa, às vezes a cromatografia a gás também acoplada à espectrometria de massa, e o HPTLC. Já falei de solventes residuais, né, então, solventes residuais aqui, cromatografia a gás, e, em geral, a gente, se tiver um headspace para fazer esse preparo de amostra e essa introdução da amostra, melhor ainda, facilita bastante. Metais, também já mencionei, absorção ICP, e aí alguns métodos ainda gerais, né? Então, pH, densidade, massa, solubilidade, que seriam aqui na lista dos testes específicos. Então, olha o número, né, de equipamentos, na verdade aqui não tem todos, aqui a gente tem uma amostra, né, dos equipamentos que estariam envolvidos, então, para que a gente conseguisse, né, para que a gente consiga, né, porque a gente consegue, para a gente consiga ter tudo isso listado, né, na nossa etapa analítica para garantir a qualidade do produto, do IFA e do produto, ok? Bom, um pouquinho de exemplo. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, para a gente enxergar todas essas técnicas um pouquinho mais de perto. Então, aqui eu tenho o TLC, ele tem o seu destaque ainda na indústria farmacêutica, apesar de muita gente relacionar a cromatografia em camada delgada como sendo uma técnica aí mais ultrapassada, mais antiga, mais rústica, mais primitiva de cromatografia, mas não é. Então, ela também teve a sua evolução. Ela hoje também tem aqui equipamentos que permitem a obtenção de resultados de maior eficiência, de melhor performance. Nós temos várias placas, né, cromatográficas de qualidade excelente, que na verdade são aí do HP, então da alta eficiência do TLC, e que vão levar resultados que são, na verdade, insubstituíveis. Perfil cromatográfico, no caso de um extrato vegetal, é um exemplo. Então, a própria Anvisa tem aí algumas regulamentações específicas, né, solicitando que seja introduzida na nossa rotina a análise, né, por HPTLC para mostrar o perfil cromatográfico de extratos vegetais, e assim a gente consegue garantir que aquela planta é aquela planta, que aquela planta não é uma irmã, uma parente da família, que é da classe botânica, né, que veio da folha, né, aquele extrato, aquele conjunto de marcadores analíticos, então vieram de partes da planta específicas. Então, a gente tem informações aí que são realmente muito importantes, vindas ainda do TLC. E aqui, eu coloquei esse exemplo, então, que tem aqui um extrato que é de cafezinho, né? Então, extrato vegetal, que são as folhas do Matenus salicifolia, né? O nome aqui científico. E aqui a gente consegue ver com alguns padrões, 3-beta-fiandelol, o alfa, alfa-mirina, a beta e o beta-cistosterol, então, que são aplicados aqui na forma de padrão, que dão manchas características e específicas aqui na nossa placa, né?
a gente consegue, então, fazer a caracterização da amostra. Então, algumas amostras, inclusive, estão descritas, algumas técnicas, né, desse tipo são descritas nas farmacopeias e tem, inclusive, gabaritos para essas placas, e se não tiver a presença de certos marcadores, a gente não consegue garantir a identificação daquele extrato como sendo exatamente aquele que se pretende, ok? Então, aqui tem as estruturas, né? E isso numa técnica rápida, uma técnica de um custo menor e que ainda vale bastante a pena. Aqui um outro exemplo, então, ao invés de aplicar spots, aqui a gente aplicou bandas, né? Fazendo com que seja, inclusive, melhor a visualização do maior número de compostos. E aqui está meio fraquinho, né? Porque ela não tem uma fluorescência, mas a gente tem, então, a condição de avaliar muitas amostras ao mesmo tempo, inclusive fazer a análise aqui de amostras que sofreram degradações diferentes que a gente coloca numa mesma placa para fazer comparativo. Se mudar um perfil desse, se mudar uma mancha, se mudar uma altura, a gente já tem o resultado. Então, isso é bem interessante. Aqui já o extrato vegetal, que tem fluorescência, então, que tem aqui características particulares, né? Então, a gente consegue acompanhar, inclusive, pelas cores. Então, aqui, essa banda, que é muito importante de estar presente na amostra, que vai ser descrita. Aqui, os padrões, que devem estar presentes e coincidentes na nossa amostra. E todo esse perfil, então, da distribuição dessas bandas, da altura, da intensidade, das cores e da fluorescência, que vão representar se é ou se não é o material pretendido. E nesse caso, inclusive, eu coloquei um exemplo de estudo de estabilidade. Então, 12 meses a gente pode aqui estar fazendo o comparativo e conseguir acompanhar a estabilidade. Ok? Então, no HPLC, a gente vai ter, inclusive, a chance de trabalhar com análises preparativas e separar frações e a própria parte analítica, onde a gente vai poder fazer a quantificação. Separou tudo, né? Então, a grande versatilidade da cromatografia vem de conseguir desenvolver um método que separa. Separa o ativo, separa o excipiente, separa a impureza e consegue, então, ter a visão do todo, né, da qualidade total daquele IFA, daquele produto, e consegue quantificar separadamente tudo isso que está sendo visto. Alguns exemplos que nem sempre é fácil. Então, desenvolver método por cromatografia nem sempre é fácil. A gente tem aí o grande trabalho do analítico justamente no desenvolvimento de métodos por HPLC. É uma técnica muito versátil, tem muitas colunas, tem muitas características e condições, mas acaba levando à necessidade de dedicação maior, né, ao conhecimento para garantir uma boa qualidade de método. Aqui a gente está vendo uma separação que é complicada, que é da pimenta doce, então nós estamos com carotenoides nesse cromatograma, e a gente consegue perceber que nem sempre a gente obtém o melhor resultado de primeira, né? Então, aqui tem ainda alguma resolução que deveria ser trabalhada, algumas melhorias, e a gente discute como fazer isso, como chegar ao melhor resultado no nosso curso. Aqui também, né, um outro exemplo, também o extrato vegetal, que são amostras complexas e desafiadoras, né? Então, aqui a gente tem passiflora, né? E está analisando compostos fenólicos, principalmente, então, flavonoides, quercetina, né, luteolina, e tem ainda algumas sobreposições e algumas melhorias de resolução e eficiência. Bom, resolução é um item muito significativo no desenvolvimento de métodos analíticos. A gente não quer picos largos, porque picos largos precisam de um tempo maior para que a gente consiga separar. A gente quer picos estreitos. E isso vai ser obtido com aumento de eficiência de coluna, eficiência de técnica. Então, um bom cromatografista sabe aí o caminho a ser percorrido
para obter os melhores métodos. E picos sem assimetria, picos que são simétricos, porque picos assimétricos com cauda levam a dificuldade de separação também. Esse tipo de curva é muito significativa para a gente facilitar nosso trabalho de escolha de colunas. Então, aqui a gente tem, na verdade, o comparativo, né, de várias colunas do mercado, e através desse tipo de gráfico a gente consegue rapidamente selecionar as melhores colunas. Sempre dá para comprar aquela coluna que é a melhor? Bom, significa um investimento também maior. Então, a gente vai ter um custo maior envolvido e nem sempre a empresa está com esse budget, né? Está com essa disposição, porque o controle de a parte financeira, né, o controle aí dos gastos do setor analítico, às vezes, é complicado. É um setor que gasta muito, é um setor que demora para obter resultados, que precisa de muitos padrões, substâncias de referência, né, substâncias químicas de referência, que são caras, e colunas, que são caras também. Hoje a gente tem equipamentos melhorados ainda, para garantir, inclusive, pureza de pico. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que fazemos o cromatograma e ainda temos que garantir que cada pico tem pureza de pico, que não tem coeluições. Isso é obtido utilizando um detector do tipo arranjo de Jones, né? Então um DAD, que vai nos fornecer também o espectro de cada um dos picos. Também, né, um exemplo disso. Então aqui, na verdade, a gente tem condição de fazer uma análise em 3 dimensões. Isso pode levar, inclusive, a separações diferenciadas, obtenção, então, de máximos aí de pico, né? Cada um pode ser obtido em um comprimento de onda diferente no cromatograma. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, porque eu perdi um pouco o horário, né? Falei demais. Então, aqui, o nosso desenvolvimento, ele vai seguir 2 técnicas, 2 abordagens, a tradicional, que é o OFET, e a nova, que é o Quality by Design. Então, cada vez mais a gente deve se concentrar no Quality by Design. O OFET é aquela abordagem onde a gente varia um parâmetro por vez e verifica aí qual que é a resposta. Então, isso está mais ou menos abandonado, isso está ficando em segundo plano, porque tentativa e erro é sempre mais trabalhoso, mais dispendioso e não tem um resultado melhor. Então, hoje a gente está indo para essa linha, que é a linha do Quality by Design, que é o desenvolvimento pensando na qualidade. Então, a gente foca na qualidade que a gente quer. A gente estabelece como deve ser a qualidade do nosso método. E, em cima disso, então, vai trabalhando para chegar nesse aspecto já identificado, que deve ser o ponto final do desenvolvimento. Então, aqui a gente, na verdade, trabalha com bastante estatística, trabalha com planejamento de experimentos, conhece aí os gráficos de contorno que levam às melhores condições, né? Então, conhece o efeito daquelas variáveis, né? E aí a gente consegue, então, aplicar isso para o método, só voltar um pouquinho, a gente aplica para o nosso método, para garantir, então, que a gente tenha o melhor parâmetro, ok? Fora a estatística, né? Fora o planejamento de experimentos, então a gente vai ter aqui também bastante trabalho, mas agora um trabalho direcionado para a qualidade. Bom, dentro, então, da cromatografia, tem vários itens que a gente tem que conhecer para trabalhar no desenvolvimento, várias seleções que são importantes, várias situações aí que a gente precisa saber, né, lidar, qual tipo de HPLC, inclusive, qual tipo de coluna, será que a gente vai usar troca iônica? Será que a gente vai usar fase reversa, fase normal? Que tipo, então, de fase estacionária é a melhor? Né? Será que é uma fase ligada? Será que é uma relíquia? Então, tudo isso a gente aborda no nosso curso e precisa saber para desenvolver os nossos métodos. Só para destacar, a relíquia, na verdade, é um tipo de interação mais recentemente estudada, né? Que é a interação hidrofílica, e ela vai ser bastante significativa, muito útil
para análise de compostos que têm uma polaridade maior. Então, aqui, quando a gente fala de log-P, né? Então, aqui a gente vai estar caracterizando o nosso IFA, nosso insumo farmacêutico ativo, o nosso ingrediente ativo ali, que tem a importância farmacológica, e vai conseguir determinar qual seria a principal técnica, né? A principal, então, condição do método cromatográfico. Se for aqui dessa ordem, né? Então, log-Ps com resultados de menos 1,7 até o valor aí, então, entre, na verdade, né? Menos 2 até o valor de menos 4, a gente vai ter uma boa indicação para relíquia. E é o caso, por exemplo, aqui de muitos medicamentos que a gente pode desenvolver na área hoje dos antivirais, tá? Que é um aspecto que está bem em moda, né? Então, a ciclovir, que é um antiviral tradicional, ele está aqui nessa linha, ele tem uma análise que seria interessante pela própria relíquia. Ele é derivado de uma base nitrogenada, ok? E com essas técnicas juntas, né, de cromatografia, a gente consegue analisar praticamente tudo. Então, a gente consegue analisar quem é polar, apolar, solúvel, insolúvel, iônico, não iônico, de massa molar alta, baixa. Basta o quê? Basta saber, né, de todas as opções e da versatilidade da cromatografia, ok? Pessoal, muitas colunas, né, que a gente deve conhecer, que a gente deve saber escolher, muitas características diferentes, então tudo isso são aspectos importantes a serem trabalhados, né, no nosso curso, e o que vai ter impacto aí na melhoria da qualidade desse nosso método. Então, reduzir a coluna, reduzir a partícula, diminuir o diâmetro interno dessa coluna, vai levar a cromatogramas de melhor qualidade e, portanto, a gente vai conseguir, inclusive, reduzir tempo de análise. E tempo é dinheiro. Então, vai ser aí muito significativo para a rotina. Ok? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de comparativos, colunas com recobrimento metil, octil, octadecil, né? Aqui, mudança de fase móvel, para a gente também ter aqui condição de separar mais ou menos os nossos itens, né, os nossos elementos de interesse, as nossas substâncias. Coloquei aqui para vocês também alguns exemplos de cromatografia a gás. Então, aquilo que eu falei de solventes residuais, tem aqui um exemplo. Olha, né, não é tão simples quanto pode parecer a princípio. Então, aqui a gente tem classe 3, solventes residuais aqui, desde etanol, acetona, pentano, então tem metilacetato, tem cumeno, tem heptano, que deve, então, ser possível de analisar por cromatografia a gás, para que a gente possa verificar se no produto, né, tem algum tipo desses solventes, o quanto tem desses solventes. Na verdade, no IFA, né, e algumas situações a gente leva essa especificação também para o produto acabado. Então, aqui tem um pouquinho disso. E aí a gente entra na espectrometria. O UV, né, que também vai ter a sua aplicação. A gente tem aqui caracterização, né, com bandas de absorção máximos que vão permitir que a gente saiba que é ou que não é a substância. E se a gente conseguir uma seletividade para não ter interferências, a gente vai conseguir fazer uma análise em um comprimento de onda fixo. Esse método é mais rápido, é mais barato, né? E pode levar a resultados também bem confiáveis, mas deve-se investigar a seletividade. Algumas vezes a gente faz, inclusive, complexação, né? Para aumentar a seletividade, e muitas vezes isso funciona, mas aí vai ter uma etapa anterior que é de preparo de amostra. Tem que ver se compensa. Usando outras regiões do espectro eletromagnético, o UV é só uma pequena faixa, né, desse espectro. Então, indo para outras regiões, o infravermelho, a radiofrequência, o raio-x, a gente vai ter outras técnicas importantes. Então, aqui a gente pode ter, na verdade, emissão ou absorção dessas radiações e medir a interação da matéria com essas radiações. Então, a gente pode trabalhar com a absorção atômica e analisar metais, né?
É o caso aí dos poliminerais, por exemplo. Então, aqui a gente vai queimar a nossa amostra e esse vapor agora gasoso do elemento metálico vai absorver radiação que está vindo de uma lâmpada, né, que tem radiação no comprimento de onda característico. Aqui outras formas de introduzir a amostra, que é o forno de grafite, e aqui um exemplo do plasma. Então, aqui a gente consegue uma temperatura maior, consegue também atomizar a minha amostra e agora fazer com que ela emita a radiação que a gente vai poder medir. Uma técnica muito sensível, que se acoplada com massa me dá um resultado magnífico, né, de caracterização, de confirmação, e que hoje, então, deve ser justamente o ponto nosso de chegada aí das melhores características para avaliar impurezas elementares. Então, aqui, seguindo o USP 232, que é o método geral, e 233, e o próprio CHQ3D, tá bom? Então, impurezas metálicas e metais. Um pouquinho de exemplo de aplicações de infravermelho. Então, pelo infravermelho, a gente vai ter a identificação do IFA, a identificação daquela matéria-prima, e vai saber se mudou alguma coisa, se mudou algum grupo funcional, se ela oxidou, se ela sofreu algum processo aí de modificação estrutural. Pela diferença de espectro aqui do infravermelho, a gente vai conseguir avaliar. Então, aqui também alguns exemplos, né, de comparações. O tanino, que a gente quer procurar aqui nessa matéria-prima, né, tem que ter bandas de absorção específicas. Aqui também, acompanhando, então, partes diferentes de extrato vegetal, a gente vê algumas mudanças significativas nessas bandas, e são técnicas rápidas. O RMN, né, então, que consegue visualizar isômeros, então, diferenças aqui de ligações, então, flúor aqui está em uma posição diferente. A cromatografia normal não consegue ver isso, tá? Se a gente trabalhar com uma coluna aí muito boa, às vezes é possível separar isômeros, mas aqui no RMN a gente tem a caracterização específica da estrutura, então isso é muito importante. E o polimorfismo também, né, que a gente vai conseguir reconhecer a geometria. Ok? Massas, então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por que espectrometria de massa ficou tão famoso? Olha que interessante. Norepinefrina é um neurotransmissor, dopamina também é um neurotransmissor, e as duas estruturas são muito similares. Tem somente a diferença aqui desse grupo hidroxila, que não aparece aqui na própria dopamina. Mas olha os espectros, são muito diferentes. Então, a gente tem aqui uma condição de caracterizar inequivocamente, de identificar inequivocamente, né, os fragmentos de massa que uma estrutura, mesmo que similar a outra, vai ter em relação ao seu resultado dessa estrutura similar. Então, isso daqui é muito poderoso, ok? Um pouquinho aqui de como isso é feito. Infelizmente, né, ou felizmente, não sei, na cromatografia líquida, o massa só, ele tem um poder de fragmentação que é reduzido, então é difícil que a gente fique só com o acoplamento do massa, precisa de um triplo quadrupolo para melhorar o resultado, mas aí a gente tem uma qualidade muito significativa, né, para identificar mesmo a substância. Um pouquinho aqui que a gente tem que fazer também nesse desenvolvimento completo é saber a distribuição do tamanho de partícula, que pode impactar na dissolução, que pode impactar, portanto, na biodisponibilidade, e os polimorfos. Então, por que é tão importante saber a geometria? Porque diferentes cristais daquela mesma substância química podem atuar no organismo com velocidades diferentes, né? Tem solubilidades diferentes, ok? Então, aqui o polimorfismo avaliado por difração de raio-x, uma outra técnica que a gente fala, né, durante o nosso curso, e aí a gente consegue comparar fornecedores. Aqui, por exemplo, eu tenho ângulos de difração de fornecedores diferentes para a mesma, na verdade, molécula, que é o ritonavir, tá bom? E aí, na hora que a gente compara com a dissolução,
Então, aqui tem a estrutura cristalina vista por microscopia, tem o dado de difração de raio-x e o comparativo das curvas de dissolução de 3 marcas de comprimidos, né, da mesma substância, que é o loxoprofeno. Quando a gente entende um pouco disso, a gente consegue responder a pergunta que muitas pessoas fazem do porquê, às vezes, um genérico tem um tempo de ação muito maior do que o comprimido de referência, que é aquele mais caro. Então, vale a pena comprar o referência? Será que a gente pode substituir pelo genérico e ter a mesma eficácia? Tem muita gente que pergunta, né? Então, quando a gente entende esse tipo de resultado, a gente consegue perceber que, às vezes, o que acontece? É a mesma substância, tem a mesma qualidade nos itens de controle de qualidade tradicionais, mas a hora que a gente olha a estrutura cristalina, o polimorfo, podem ser polimorfos diferentes, porque vieram de fornecedores diferentes, e vão levar, então, a perfis aqui de dissolução que podem impactar na biodisponibilidade, ok? E aqui os testes gerais, então, vão completar esse desenvolvimento e vão dar essa caracterização do total, tá bom? Pessoal, eu acabei me estendendo um pouco, me empolguei no começo, falei um pouco demais e acabei passando um pouquinho do horário. Mas eu espero que tenha sido proveitoso, que tenha despertado principalmente a curiosidade de vocês, né? E a vontade de saber mais desse universo, que é um universo muito interessante, né? Que é o desenvolvimento e a validação de métodos analíticos. A validação vai ter aí uma característica forte na estatística, né? E tudo isso pode ser muito bem desvendado, tudo muito bem conhecido para quem se dedica a estudar e quem participa, então, dos nossos cursos de desenvolvimento e validação de métodos. Ficaram interessados? Ficaram curiosos? Tem perguntas? Então, vamos ver aí se eu posso ajudá-los, né? Se eu posso ajudar a responder alguma perguntinha. Esse material ficará disponibilizado? Olha, eu sei que a live, né, vai ficar gravada e você vai poder assistir novamente. Agora, o material, de verdade, eu não sei. A gente vai ter que perguntar aí para o pessoal do Racine, tá bom? Então, boa tarde, né? Para quem me falou boa tarde, mas acho que era boa noite. A Aline está falando aqui que foi uma boa aula. Muito obrigada, viu, Aline, por aqui aparecer na nossa live, né? Acompanhar a nossa live. Alguma pergunta? A Sandra também está dando um joinha aqui. Não querem perguntar nada? O nosso curso intensivo ele tem duração de 60 horas. As aulas são ao vivo, né? A gente tem interação total. Podem perguntar, podem interagir. E também tem o material disponibilizado na plataforma. E aí vocês podem assistir novamente a aula, podem aí ter um tempo maior para, inclusive, acompanhar o material que vai ficar disponibilizado lá na plataforma. Uma outra característica desse curso é que ele tem uma aula prática. Então, no final, a última aula nossa, que tem 8 horas de duração, ela é prática e a gente vai olhar, né, com detalhes a própria validação, vai fazer uma validação junto, vai trabalhar com os dados brutos, vai fazer todos os testes estatísticos, vai trabalhar com planilhas de cálculo, testes F, T e etc. necessários, e também vai fazer algumas coisas relacionadas aí à prática, né, real das técnicas cromatográficas. Não dá para trazer todas as técnicas analíticas, mas eu tento mostrar o funcionamento de vários equipamentos, preparo de amostra de vários equipamentos aí do lado prático. Durante as aulas, nosso foco é sempre aplicado. Então, isso que vocês viram, sempre com exemplos, com resultados, mas nessa aula prática, a gente realmente chega na execução e tem aí uma abertura aí real, né, da aplicação dessas técnicas. Ok? Pessoal, esse curso é oferecido para o Brasil, tá bom? Então, não importa. Eu estou vendo aqui perguntinhas, né, sobre
o local, né, onde a pessoa se encontra. Então, o curso, na verdade, é oferecido para qualquer pessoa. A gente tem gente participando, inclusive, de outros países, tá? Não tem restrição nenhuma. E aí, o que acontece? Você vai ter as aulas ao vivo, como eu falei, ao vivo online, né? E aí você vai ter também as aulas gravadas na plataforma, que pode ser assistida depois. Então, espero que eu esteja respondendo aqui a pergunta da Aline. Eu não consigo saber exatamente o nome das pessoas, tá? Não estou tendo acesso a essa informação. A Lígia adorou, Ligiane, desculpa. Verifica lá, né? Para você conhecer melhor o nosso curso, tá bom? A Cátila também, tá bom? O Tiago gostou também, obrigado, viu, Tiago? Larissa, muito boa aula, obrigada. E então, essa característica aí de onde vocês estão não vai atrapalhar, tá bom? Então, a gente tem alunos de todos os lugares e o nosso material vai chegar certinho para você. A nossa aula ao vivo acontece às terças-feiras, das 18h30 às 22h30. E o material todinho, todas as videoaulas, todos os materiais, todas as apostilas, tudo que eu uso de exemplos, né, especificações reais de produtos, etc., ficam disponíveis na plataforma para vocês fazerem o download do material e para assistir a aula quantas vezes desejarem aí no período de acesso, tá bom? Tem uma pergunta mais técnica aqui que eu estou vendo, que eu também não consigo saber exatamente o nome da pessoa, mas ela está perguntando aqui para mim se a gente consegue fazer a padronização secundária de uma substância caracterizada. Hoje, não. Isso era possível na 899, a gente fazia, sim, o uso de padrões secundários em situações aí de validação diferenciadas, mas hoje tem um item da requisição, né, da regulamentação da 166, que diz que a gente tem que usar a substância química de referência farmacopeica e tem que ter, então, o laudo, né, do que foi adquirido na farmacopeia. Se não tem nenhuma farmacopeia, nenhuma, o que dá para fazer? Dá para usar uma substância, sim, que não é de origem farmacopeica, né, como o nosso padrão, mas aí ela tem que ser caracterizada. Essa caracterização, ela é bem complicada. Então, tem empresa que acaba preferindo, né, que nem fosse o caso aí de não ter na farmacopeia, porque a caracterização, na verdade, tem que ser enviada na forma de um relatório. A gente tem que contratar uma empresa para fazer esse relatório de caracterização e as técnicas têm que ser, no mínimo, o RMN, a ressonância magnética nuclear, a própria espectrometria de massa e o infravermelho, que são técnicas próprias de caracterização. Então, acaba, na verdade, às vezes, sendo complicado, porque a Anvisa questiona, porque abre precedente, porque um monte de coisa, e nem todas as empresas prestadoras de serviço estão conseguindo atender as necessidades para caracterizar também uma lista de substâncias diferentes, tá bom? Como que faz para se inscrever no curso? Pessoal, essas questões, então, eu vou direcionar para o pessoal do Racine, tá bom? Então, minha atuação aqui é mais técnica, né? É fazer um pouquinho da propaganda, assim, do curso, mas esses aspectos aí de investimento, condição de pagamento, eu vou pedir para entrar em contato com a secretaria lá do Racine. E pode enviar, acho que mensagem aqui mesmo pelo direct, né, do Instagram do Racine, que alguém vai responder para você. Desculpa, mas eu é que não estou aí preparada para responder esse tipo de pergunta, ok? A Larissa está perguntando se é EAD, né? Então, olha, Larissa, vamos lá. É ao vivo, online, então você pode assistir de qualquer lugar aí, basta que você tenha uma conexão. A gente vai interagir com as aulas ao vivo, né? Todas as aulas. E o material também vai ficar disponível na plataforma para que você possa rever a aula, ou caso você perder um pedaço, alguma coisa, você pode rever aí, pode baixar o material, né? E quantas vezes for necessário até que
você conclua aí o seu período de acesso. E a última aula é uma aula prática, tá? Então, essa é a proposta do curso. É um curso de 60 horas. O nosso foco é tudo isso que eu falei hoje, mas muito mais um pouco, né? Muito mais, detalhando cada aspecto, tá bom? Então, o curso aí bem direcionado mesmo para quem tem essa vertente analítica, para quem quer investir em desenvolvimento profissional, para quem quer atuar nessa linha de P&D, né? E precisa ter uma formação mais consolidada na área analítica. Tá bom? Ok, pessoal. Tem mais alguma perguntinha que eu consigo ver por aqui? Deixa eu ver. Fala mais sobre CG? Como assim, Paola? No nosso curso a gente vai falar, tá? Desde os conceitos, né, da cromatografia, a classificação, os equipamentos, as diferenças hoje de equipamentos, as aplicações, preparo de amostra, as dificuldades que a gente tem para fazer CG, por que hoje o CG não é a técnica principal da cromatografia nas principais linhas industriais, então, na farmacêutica, na cosmética, na alimentícia, mas ele está sempre presente em algumas aplicações muito importantes. Então, a gente tem uma restrição, né? Para a substância ser analisada por cromatografia a gás, ela tem que ser volátil e termicamente estável. Senão, a gente vai ter que ter uma reação de derivatização. Essas reações de derivatizações tem que compensar. Por quê? Porque é um passo a mais, porque vai levar a maior variabilidade de resultados, né? Então, tem que compensar. Compensa em algumas situações. Por exemplo, análise de óleos fixos e óleos essenciais, óleos minerais. A gente tem lá um analito que não é termicamente estável e volátil, que é o ácido graxo, né, que a gente quer avaliar naquele óleo. Mas mesmo assim a gente analisa por CG e não por HPLC, porque CG é muito mais eficiente, tem uma separação excepcional de número de compostos, os picos são mais estreitos, e a gente consegue, então, um resultado que não é comparado com outras técnicas. Tá bom? Então, a gente discute tudo isso e mostra também esses resultados. Tá bom? Aí a Graziele fala da linearidade com efeito matriz aqui. Quais são os produtos que seria aplicado ao teste de linearidade com avaliação de produto matriz? Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas é o seguinte, o efeito matriz, ele tem que ser, né, então, obrigatoriamente, ele deve ser avaliado, tem que ser avaliado, quando a gente tem uma amostra complexa. Quando que a gente já sabe que a amostra é complexa a princípio? Um extrato vegetal, que eu citei hoje algumas vezes aí em vários exemplos, é uma amostra complexa. Então, um extrato vegetal tem uma matriz que pode interferir na resposta analítica. Se isso acontece, a gente tem que verificar se o nosso método sofre influência daquela matriz. Então, a gente vai fazer uma linearidade, então, vai fazer uma curva de calibração com o padrão só em solvente e vai fazer também a adição de padrão na própria matriz para obter uma curva, né? E vai comparar, principalmente aí num teste estatístico, os coeficientes angulares dessas duas curvas. Essas curvas têm que ser paralelas. Elas vão estar com coeficientes lineares diferentes, mas tem que ter coeficientes angulares estatisticamente similares, tá? Para serem consideradas paralelas. Esse é o teste de paralelismo. A gente avalia por um teste T, em geral, né? E consegue comprovar se o nosso método vai ser possível na utilização só de solvente com padrão, ou se a gente vai ter que ter uma outra metodologia, uma outra extração, uma outra técnica de quantificação para que o efeito matriz não interfira. Ok? Ok, pessoal. Tem mais uma perguntinha ainda da área da padronização, se dá para usar na análise de rotina. Para o controle na análise de rotina, então, isso é mais flexível. O que eu falei é no caso da validação. Então, na validação,
você não vai conseguir usar um padrão secundário, mas se você tiver a substância química, então, caracterizada para análise de rotina, em algumas situações você vai ter uma flexibilidade maior. Nem sempre, tá? Porque a gente tem também, né, várias indicações do uso de padrões primários, né, que são as substâncias químicas de referência, são farmacopeicas, também nas análises de rotina, ok? Vai ter algumas situações, vai ter algumas características aí particulares. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver, tem uma pergunta que eu estou lendo aqui, que ainda não apareceu. Graziele gostou da aula, que bom. Graziele, eu peço desculpa, só que eu tive que dar uma corridinha ali no final e acabei não conseguindo, né, falar tudo que eu queria, porque eu falo mesmo bastante, é muita coisa para falar, é um aspecto muito amplo aí de muitas coisas importantes, né? Mas participa do nosso curso que você vai ter chance, então, de ver tudo isso com muitos detalhes. Deixa eu ver aqui, ó. A Vivian, eu acho que é Vivian, né? Então, quais as qualidades de um método analítico para que ele possa ser considerado um método que eu vou escolher? Bom, depende um pouco do foco daquele método. Então, o que eu quero com aquele método? É impureza, teor, a uniformidade, a dissolução. Então, o que eu quero analisar com aquele método? Então, eu tenho que mostrar que tem aí metas diferentes e aí são métodos diferentes que eu vou empregar. Mas supondo que você estivesse falando de um método, por exemplo, para teor, para quantificar a quantidade do ativo dentro da forma farmacêutica, né, dentro do medicamento, a principal característica que o meu método analítico vai ter que ter é a seletividade. Se ele não consegue selecionar aquilo que eu vou quantificar em detrimento de todo o resto que vai estar presente, do excipiente, do diluente, do solvente, do corante, e etc., das impurezas, né? Dos produtos relacionados, então, dos compostos relacionados, né? Então, se ele não consegue ser seletivo, esse método não serve a princípio. Existem algumas possibilidades, por exemplo, em pegar o método espectrofotométrico que não é seletivo e fazer calibração multivariada. Mas isso, né, entra num outro item para abrir um outro modo de desenvolver método. Então, em geral, é claro, o método, quando a gente vai usar ele na rotina, ele vai ter que ser validado. São todos aqueles parâmetros que vai ter que dar certo. Tem que ter a repetitividade, tem que ter exatidão, tem que ter linearidade na faixa de trabalho aí específica, tem que ser seletivo, tem que ter robustez, então tem que ter tudo que a validação prevê. Mas se você me perguntar assim, logo de cara, quando que eu descartaria uma técnica, um fator que eu descartaria é se ele não é seletivo e eu preciso analisar uma mistura, ok? Porque aí o resto, né, não adianta ele ser preciso, não adianta ele ser exato, quer dizer, ele nunca vai ser exato, porque eu não vou acertar, porque eu vou estar quantificando mais de uma coisa que ele não consegue selecionar só aquele meu interesse, tá bom? Tem mais uma perguntinha do Fábio. As especificações de produto de degradação são baseadas de acordo com a quantidade daquele ativo que degrada? Não. Então, quando a gente faz a degradação forçada na validação, a gente tem um limite de degradação, né? Tem o mínimo e tem o máximo, que é para desafiar o método em si, que é para ter o produto de degradação para a gente enxergar no cromatograma e garantir que aquela validação consegue ter um método que está em validação, que estava sendo validado, é um método que consegue analisar aqueles compostos que apareceram ali, aquelas substâncias frutos de degradação que apareceram, que podem aparecer durante a estabilidade. Mas na estabilidade, a gente vai ter limites, né, para essas substâncias que são específicas, que tem que atender à resolução, que é a 318, tá? Tem que atender a
53 também, de 2015, que é de produtos de degradação, e que vai mudar por conta de algumas situações. Então, se tem ali um alerta de toxicologia, o limite é menor. Então, se a gente tem aí aspectos relacionados e cai ali no limite de notificação apenas, a gente vai notificar. Se cai no limite de quantificação, a gente vai ter que fazer a quantificação. Se cai no limite de qualificação, a gente vai ter que qualificar, inclusive, empregando alguns testes toxicológicos para colocar isso daí dentro de padrões também de toxicologia. Às vezes vai ser só preditivo com software e às vezes vai ter que ter mesmo um estudo toxicológico para comprovar isso. É por isso que eu mostrei aquela planilha de cálculo do COIFA, né? Então, os limites das substâncias que vão aparecer aí durante um processo de estabilidade, que são produtos de degradação, né? Por conta de processo, por conta de temperatura, por conta de prazo de validade, ciclo de vida, né, do produto, muitas situações diferentes e etc., tem que atender limites que são específicos, tá bom? Não é tão fácil assim, né, falar, é isso e vai ser assim. Ok? Pessoal, será que tem mais alguma coisa? Olha, eu acho que é isso, então, por enquanto. Eu espero encontrá-los aí durante as nossas aulas, né? Durante o curso. Agradeço bastante a atenção de vocês. Esta live vai ficar gravada, né? Divulguem aí para seus amigos e façam a inscrição aí. A gente se vê em outras oportunidades, tá bom? Se quiserem também, me procurem aí nas redes sociais. Se quiser esclarecer alguma dúvida, né, me procurem. E eu espero encontrá-los em outras oportunidades. Pessoal, muitas dúvidas, muitas perguntas quando a gente estuda bastante. Então, estudem bastante, né? Sejam críticos e nunca deixem de investir em conhecimento. Abraço para vocês. Boa noite. Ok? Adorei aí, né? Dedicar esses minutos para falar um pouquinho sobre essas técnicas tão importantes e que eu gosto tanto. Tá bom? Um abraço para vocês, bom resto aí de noite e até mais.